Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Hoje nós vamos entrevistar, inclusive, o nome dele tem sido cogitado, inclusive para ser prefeito de Itabuna. Nós temos ouvido aí algumas pessoas com insinuações, outras já de forma muito categórica, dizendo que se tem um nome que pode alavancar em Itabuna a recuperação do tempo perdido e fazer com que a cidade tenha um desenvolvimento humano muito maior do que aquele que se projeta no atual momento, o nome para tanto é Amaral, é Marconi Amaral, com quem a gente bate um papo agora. E eu quero já começar perguntando ao Marconi se ele pode nos expor aqui um breve histórico sobre aonde chegou, por que chegou, como tudo começou na história futebolística de Marconi Amaral. Bom dia, querido. Bom dia, Val. É um prazer imenso estar aqui com você, batendo esse papo no seu programa. Quero mandar um abraço a todos que estão acompanhando o seu programa. E futebol foi o sonho do meu pai, sempre foi o sonho de ter um filho jogador de futebol. Em Itajuípe, já nas escolinhas de Félix, lá na BB, quando eu comecei meus primeiros passos, e depois vindo aqui para o Juvenil do Itabuna, né, do meu amigo Jutenberg. Com meu tio Lua também, que na época dava uma força muito grande, Lua Riela, junto com o Rogério, com o Carlos Miguel, com o Derivan, com uma série de jogadores que ainda estão aqui em Itabuna. E depois parti para o Vitória, onde eu fiz o teste no Vitória, passei, me profissionalizei, 7 anos no clube, fui bicampeão mundial de juniores, ganhando competições nos Estados Unidos, na Holanda, ainda com 16 anos, na Alemanha, e como profissional fui tricampeão baiano, bicampeão do Nordeste. Tem uma história muito linda dentro do meu Vitória, que é a minha paixão hoje, é o meu rubro-negro. Depois eu parti para o exterior, né? Eu tive uma passagem pela Itália, pela Suíça, e fiquei 11 anos no Oriente Médio, no Catar, onde eu tive o privilégio de ser naturalizado a convite do príncipe do país, para defender a seleção, e disputei 2 eliminatórias de Copa do Mundo, disputei uma Olimpíadas Asiática, porque foi a maior experiência esportiva da minha vida, em Guangzhou, na China, em 2010. Mais de 15 mil atletas de quase todas as modalidades esportivas do mundo. Foi uma experiência incrível. E eu agradeço muito a Deus por ter me dado toda essa experiência através do esporte, através do futebol, que eu amo. Hoje eu ainda bato uma bolinha, mas já não é como antigamente. O corpo já está sofrendo. A idade sente, né? Faz a idade sentir, sente, né? Tem vontade. Mas tem o futebol master, viu? Tem o master, tem inclusive o master do Vitória. Nós temos o master do Vitória. Eu já participei de um Bavi que nós ganhamos de 3-0, né? Então, ainda de vez em quando eu estou lá em Salvador com meus amigos, com os jogadores que jogaram na minha época. Vou muito também ao Barradão, acompanhar o meu Vitória. Porque eu cresci ali dentro do Vitória, então eu tenho um pertencimento muito grande, e graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por toda essa oportunidade de experiência que ele me deu, de conhecer, Val, mais de 30 países através do futebol, de conhecer todos os continentes e de ter disputado competições a nível internacional. Isso foi muito bom para mim. É isso aí, Marconi. A gente sabe que com um currículo desse, a pessoa é especial, a pessoa é diferenciada, né? Porque você mesmo ressalta de ter experimentado, ninguém falou para você, você vivenciou, né, essas experiências. E ao estar em lugares como a Suíça, né, em lugares na Ásia, na Arábia, você acaba tendo conhecimentos vastos sobre muitas coisas que às vezes a gente tenta ver por que no Brasil não tem, por que nos municípios não tem. E aí você sai do glamour, do aplauso, esporadicamente vai, porque jogador nem sempre é aplaudido, às vezes, por melhor que seja. Bastante vaiado, né, e bastante criticado. Tem esses momentos também, né, de decréscimo na sua qualidade de futebol, e aí a torcida muitas vezes é intolerante, tome-lhe vara. Mas não tenho dúvida que no seu contexto, se elas existiram, foram suplementadas, não tenho dúvida, pelo esse histórico que você falou, porque país nenhum da Arábia, da Ásia, da Europa, vai contratar um jogador, por mais que seja bom, do Brasil, se ele não tenha conteúdo, não somente futebolístico. Porque não adianta ser só jogador bom de futebol.
tem outras qualidades no indivíduo. A gente percebe que você tem outras qualidades, virtudes enormes de caráter. E talvez essa percepção de coisas que você via lá fora e queria que estivesse aqui, essa sua percepção de estar sempre com as pessoas em torno de você, na controvérsia, dos aplausos, da vaia, do favorável, do contrário, aí faz você entrar na política. Ou seja, você estava numa vida confortável. Você poderia até permanecer no Catar ou em outro país da Arábia Saudita, do continente arábico, na Ásia, na Europa. Você poderia estar confortavelmente, seja como técnico de futebol, seja como parte da equipe técnica, até como dirigente, como lobista, como empresário de jogadores. Você poderia estar confortavelmente bem, sem ninguém lhe perturbando. Mas você entra na política, aí a giripoca eu acho que pia. Porque, infelizmente, nós temos uma população, independentemente da cidade, mas parece que é uma característica latino-americana, de um povo que sempre vê o político como trouxa. Sempre vê o político como que tem que dar o botijão de gás, o remédio, a passagem, o emprego, o dinheiro. O que é que fez você, Marconi Amaral, sair do conforto, do glamour, dos aplausos, dos grandes estádios, das grandes capitais internacionais, para voltar a Itajuípe, uma cidadezinha pequenininha, enficada ali no extremo sul, abandonado pelos governos, uma região esquecida, menosprezadas por todas as instâncias de poder. Aí chega você em Itajuípe e cisma de ser prefeito e acaba eleito prefeito. O que é que fez você dar essa guinada aí? Olha, Val, foi Itajuípe. Amor pela cidade. Amor pela cidade. Veja que eu saí de Itajuípe com 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade, e nunca consegui me desprender, mesmo vivendo todas essas experiências que eu vivi fora da minha cidade. Permite sua intervenção. Você saiu de Itajuípe para Itajuípe e não saiu de você. Não saiu de mim. Não me desprendi de forma nenhuma de Itajuípe. E também pela consciência social. Enquanto eu era jogador, eu fiz vários trabalhos sociais, não só em Itajuípe, em outros lugares também. Mas Itajuípe tem aquela paixão, tem aquele amor que eu não consegui me desprender. Então, quando eu encerrei minha carreira em 2015. E eu queria retornar para morar com meus pais. Eu passei mais de 20 anos longe dos meus pais, né? Meus pais, eu precisava estar um pouco mais perto deles. E quando eu cheguei em Itajuípe em 2015, existia ali, através dos meus projetos sociais, já até um pedido de muita gente para que houvesse uma mudança no cenário político. Lógico que eu não pensava na política em si, eu pensava realmente em fazer algo de bom para a cidade, em fazer, de repente, uma gestão que pudesse estar agregando, que pudesse estar melhorando a condição de vida das pessoas. Então foi isso que me atraiu. Minha família não é política, muito pelo contrário, minha família é do esporte, minha família nunca se falou de política dentro de casa, sempre existiu um respeito sobre a posição de cada um membro da família. Mas quando eu voltei, eu me senti na obrigação de não me omitir a um processo que estava acontecendo, que era da eleição de 2016. Não me omiti, me coloquei à disposição, falei o que o meu coração sempre sentiu, falei o que eu gostaria de fazer pela cidade. A população acreditou, me elegeu em 2016. Um trabalho muito difícil em Itajuípe, como é nas cidades menores aqui da região, do porte de Itajuípe, com em torno de 18 a 20 mil habitantes. É uma administração complicada, sem recursos próprios, é uma administração que requer muita representatividade política. E logo no começo eu já comecei a entender esse processo, porque só poderia estar ajudando as pessoas se houvesse ajuda de outras esferas. Então eu me propus e a gente fez nos primeiros 4 anos a gestão dentro de Itajuípe, uma gestão tentando fazer com que melhorasse a forma de administrar a Prefeitura Municipal de Itajuípe. Conseguimos, de alguma forma, melhorar bastante esse fluxo de caixa dentro de Itajuípe, com uma austeridade fiscal muito grande, diminuindo o gasto com os custos administrativos, sobrando dinheiro, então, para que a gente pudesse melhorar a vida das pessoas. Conseguimos, de alguma forma, nesses primeiros 4 anos, desenvolver a cidade, melhorar um pouco mais. E aí foi a reeleição que praticamente eu não tive nem escolha. A reeleição existia ali em 2020, uma vontade e até um compromisso meu de retornar os meus relacionamentos fora do país. Até porque ia haver a Copa do Mundo, como houve a Copa do Mundo agora, no ano de 2022. E eu já
tinha como projeto retornar para que eu pudesse colaborar, né, lá no Catar. Não queria ir para a reeleição, mas foi quase que uma imposição da população para que eu pudesse ficar, continuar, porque o trabalho estava sendo bem desenvolvido. Então eu decidi ficar, fui reeleito com uma margem bastante interessante de votação, com aceitação muito boa, e a gente deu continuidade ao trabalho nesse primeiro ano do segundo mandato, até entender que Itajuípe só poderia crescer da forma, Val, que eu sonho, se houver um desenvolvimento regional. Se não houver um desenvolvimento regional, eu não tenho como fazer com que uma cidade pequena seja destaque dentro de tantas outras cidades importantes. Além dessa situação, tem também um fator de contribuição externa. Você tem que ter um interlocutor. Uma cidade como Itajuípe, se não tiver um estadual, um federal, um senador, alguém da instância superior de poder, a Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Governadoria, Presidência da República, se não tiver um interlocutor fazendo essa ligação de Itajuípe com as capacidades que esses gestores têm de alocar recursos, a cidade fica muito asfixiada com os recursos próprios, que é quase que não consegue administrar. Não consegue. Foi isso que fez com que você imaginasse que, uma vez deputado estadual, poderia fazer uma contribuição maior para Itajuípe, tendo como seu sucessor alguém que fosse alinhado, que compreendesse a necessidade de permanecer com políticas públicas diferenciadas. Foi isso que fez você pensar em ser deputado? O primeiro ponto da minha renúncia, né, porque eu tive que renunciar para poder sair candidato, é que eu não vejo a política, não uso a política como um meio de sobrevivência. Isso é um primeiro ponto, né? Então, dessa forma, eu consigo ter uma certa liberdade de pensamento daquilo que eu acho que é correto e não me prender a um sistema político. Isso é um ponto que eu acho que é importante. Lá em Itajuípe, nós sempre tivemos bons representantes, né? Nós tínhamos Rosenberg Pinto, nós temos Rosenberg Pinto, que é um excelente deputado estadual. Nós temos Paulo Magalhães, que é, sem sombra de dúvidas, um grande pai para Itajuípe. 90% do que nós desenvolvemos lá foi por conta de Paulo Magalhães. Tivemos o governo do estado com Rui Costa, né? Passamos algumas dificuldades perante ao que aconteceu nos anos passados com as enchentes que Itajuípe voltou a ter de forma muito agressiva. A pandemia da Covid também. A pandemia da Covid, que foi um momento muito difícil para todos os gestores, porque ninguém, né, desde a esfera federal até a esfera municipal, ninguém sabia o que era aquilo. Então, todos nós vivemos erros e acertos. Então, não foi fácil, mas eu entendo, até pela experiência de vida que eu tive, Val, que nossa região é uma região ainda muito desunida, é uma região ainda muito ilhada dentro da política. Nós brigamos de forma individual. E por isso, talvez, é que nossa região seja uma das regiões que menos desenvolve na Bahia. Se a gente for perceber, por exemplo, a região de Barreiras, que é uma região promissora, uma região hoje que é falada em todo o Brasil pela sua força dentro da agricultura, a gente percebe que existe uma união política de representatividade. Lá nós temos 8 a 9 deputados estaduais que todos os dias estão na mesa sentando, falando de orçamento, falando de desenvolvimento e buscando, logicamente, para o seu lugar e não para outros lugares. A gente percebe, dentro do que você está falando, Marconi, que, por exemplo, nós temos hoje as duas maiores cidades do sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna, tem gestores que, embora sendo do mesmo partido, parece que eles estão em momento de desentendimento. Exatamente. Nós temos o Vinícius Ibram, prefeito de Boiarema, em conflito com a direção da MURC. Ou seja, será que estes fatos não retratam de maneira fidedigna isso que você acaba de dizer? Perfeitamente. Nós temos aqui uma associação, que é a MURC, na qual eu tive a felicidade de ser presidente e convidei Vinícius, que ideologicamente na política é um lado contrário ao meu, mas a gente percebe, a percepção minha e de Vinícius, que temos uma percepção muito parecidas, né? Nós entendemos que não é a questão partidária que vai trazer benefícios para a população em geral, é a questão realmente da união dos políticos para entender o processo de desenvolvimento futuro. Por isso foi que eu chamei ele para serviço, ele aceitou e nós fizemos um grande trabalho, até a minha renúncia também, para poder sair candidato nesse mesmo entendimento. Então nós temos aqui, é a única associação da Bahia, depois da UPB. A UPB, que é a União dos Prefeitos da Bahia, ela engloba os 417 municípios, e E aqui a MURC é uma instituição importantíssima.
apesar de ser a única instituição municipalista que temos na Bahia depois da UPB, nós não conseguimos funcionar. Todos os anos nós temos os mesmos problemas, nós temos as mesmas brigas individuais, que são brigas individuais. E dessa forma a gente com certeza não vai conseguir desenvolver do jeito que a gente pretende desenvolver. E como você falou, nós temos aqui Ilhéus e Itabuna. Veja que são duas cidades importantíssimas para a Bahia e para o Brasil. Sim. Ilhéus hoje é um dos maiores litorais do Brasil e a gente não consegue de forma nenhuma fazer a união dessas duas cidades junto com as cidades pequenas, que era a nossa ideia como a MURC, era se juntar a Ilhéus e Itabuna para conseguir recursos, brigar por desenvolvimento e, consequentemente, trazer mais representatividade política. E fazendo só um apimentamento maior nesse contexto, o que eu posso raciocinar a respeito dessa situação de Ilhéus e Itabuna? Que houve um momento lá que havia uma dicotomia, cada qual na sua, quem torcia para o Colo-Colo queria o pior para o Itabuna e vice-versa. Itabuna construiu um prédio de 10 andares, Ilhéus tinha que construir um de 12. Havia uma disputa. Quando veio para cá a CEPLAC, depois a UESC, depois o IFBA, era um conflito enorme e acabaram, nós vamos botar no meio das duas cidades, porque era uma briga enorme entre as duas cidades. Eu sinto que de umas 2 décadas para cá as coisas melhoraram tanto que Ilhéus já teve prefeito itabunense, né? O Jabes Ribeiro do São Caetano, e Itabuna já teve prefeito ilhéense, e o capitão Azevedo é de Ilhéus. Sim. Então parece que o povo não entra muito nessa briga, né? O povo parece que está desvencilhando dessa disputa, dessa coisa até certo ponto estúpida, né? Sim, de sim. Brigas territoriais, de brigas ideológicas, culturais. O povo parece que entendeu muito bem e o povo ilhéense é muito acolhedor do povo itabunense e vice-versa. Então a gente percebe que pela população as coisas seriam harmonizadas. A consciência... Os líderes é que não têm essa consciência. A consciência ela tem que partir da classe política. Isso. Esse tem que ser o objetivo. Veja que por não ter representatividade estadual, eu falo estadual porque a representatividade federal ela é baseada mais na emenda financeira. Então, não necessariamente ela discute a localidade. Mas a representatividade estadual senta na mesa, na Assembleia, para discutir a representatividade de sua região. E aqui nós temos, até avançamos um pouco, né, nessa última eleição. Temos aí hoje Soane Galvão de Ilhéus, que foi uma excelente entrada, é uma excelente deputada. Eu estou acompanhando o trabalho dela. Sou muito, estou muito grato pelo trabalho que ela vem fazendo. Nós temos Pancadinha, que foi eleito aqui em Itabuna, que é uma representatividade e é uma história muito bonita de superação. Sim. E nós temos Rosenberg Pinto, que sempre esteve aqui na região, é de Tororó. Pedro Tavares também, que é de Ilhéus. Pedro Tavares, exatamente. Então, nós temos poucas representações. É necessário mais representação estadual para poder estar lutando, independente de partido, Val. Porque esse tem que ser um ponto também. Se nós ficarmos só na ideologia partidária para poder buscar desenvolvimento, nós vamos ficar só de um lado. Nós vamos ficar só andando com a esquerda. Por falar ou andando com a direita. Por falar em desenvolvimento, nós vamos deixar para o próximo bloco situações que sinalizam, né, uma situação mais dramática, mais impactante para essa possibilidade de desenvolvimento. Eu citaria aqui Tocantins. Na região de Tocantins era inóspita, distante bastante da capital de Goiás, de Goiânia, e um lugar comum, mas um lugar esquecido, Tocantins. Hoje Tocantins é um dos estados mais prósperos do país. Mato Grosso do Sul, ele também se dividiu por Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Mato Grosso do Sul tem situações que suplantam a condição de Mato Grosso. Quer dizer, essas regiões se desenvolveram bastante. E nós temos aqui no sul da Bahia um movimento separatista, um movimento de criação do estado Bahia do Sul, né, que está voltando agora aí com o professor Guilherme sendo coordenador. Eu quero sua opinião a respeito sobre o que é que você acha. A Bahia ela está dimensionalmente numa situação de poder absorver todas as suas demandas territoriais, ou pelo tamanho da Bahia, você acha que já poderia ter aqui um redirecionamento territorial, porque existe no norte o movimento de criação do estado São Francisco. E aqui no sul estão retomando o projeto oriundo de Ilhéus, do Erval Soledade, se não me engano, ex-deputado federal de Ilhéense, e depois foi retomado por Fernando Gomes, e agora está se tentando novamente essa criação. Eu quero a sua opinião sobre esse assunto depois do intervalo, tá bom, meu querido? Mas a coisa é muito rápida, é um PLA e um PK.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna TVI, entrevistando Marconi Amaral, ex-prefeito de Itajuípe. Os prognósticos apontam que ele será futuro deputado estadual, já com o advento das eleições municipais, que deverão abrir um leque de oportunidades do suplente assumir a titularidade. E, com certeza absoluta, nós teremos na Assembleia Legislativa mais um subaiano atuando. Mas como estamos falando de Sul-Bahia, vamos falar de estado Bahia do Sul. Né? Existe esse movimento. Por que existe esse movimento? Só para você ter ideia, Itabuna contribui mensalmente com mais de 12 milhões de reais para o fisco estadual, somente com 2 impostos. E eles, 50% do IPVA, que metade fica com o município, metade fica com o estado, e 25% do ICMS. Então, só nesses 2 impostos, a contribuição de Itabuna para o estado é de 12 milhões. Mas em 4 décadas atrás, o Estado só pagava a folha do servidor público com o imposto oriundo do cacau. Então, nós fomos mantenedores do desenvolvimento da zona do Sisal, da Chapada Diamantina, da zona metropolitana de Salvador, da implantação do polo petroquímico, da própria implantação do centro industrial de Salvador, mas nossa região sempre foi menosprezada. A ponto daquilo que nos pertencia dentro de Salvador, nós temos perdido. Citaria aqui o prédio do ICB, o próprio ICB, o acervo do Museu de Cacau, que era o maior da Bahia, ninguém nem sabe onde está mais esse acervo. Perdemos a própria sede da CEPLAC no Corredor da Vitória, um dos espaços mais requisitados e caros da capital baiana. Perdemos um prédio enorme. Perdemos a própria sede de experimentação da CEPLAC nas imediações do perímetro urbano e periférico de Salvador, ou seja, perdemos tudo que tínhamos dentro da capital e perdemos também o que tínhamos aqui, porque quando você chega no escritório da CEPLAC da cidade, você vê um amontoado de coisas aos escombros. Só perdemos. As grandes obras que nós temos aqui, elas são oriundas ou da iniciativa privada, ou PPP, ou do governo federal com participação do governo municipal e também do governo estadual. Nós não temos uma marca do governo estadual no sul da Bahia. Talvez esse sentimento, né, de não querer deixar de ser baiano, mas também não querer pertencer à Bahia. Talvez a nomenclatura Estado-Sul da Bahia seja em decorrência destes fatos. Sua opinião, você tem uma opinião formada sobre isso? Você é contra, você é a favor? Você depende de um tempo para ter uma avaliação melhor da situação? Não, Val, eu na verdade, eu não acredito em separação, eu acredito em união. Eu acredito justamente ao contrário. Veja que vamos buscar exemplos em lugares mais antigos e que tiveram sucesso. Vou dar um exemplo de onde eu morei, na Europa. Eu morei na Suíça. E a Suíça, ela não faz parte da zona do euro. A Suíça é um país independente. E morei na Itália, onde a Itália faz parte da zona do euro. Se não houvesse a união
dos países europeus, através da zona do euro, para economicamente competir com as grandes potências mundiais, dificilmente hoje a Europa seria um continente completamente respeitado e economicamente viável no mundo. Porque são países muito pequenos que se uniram para que houvesse a competição dentro dos Estados Unidos, a Rússia, a China e vários outros países. Então, eu tenho uma visão muito cooperativista do processo de desenvolvimento. Por que eu falo isso? Veja o que está acontecendo nesse momento. Hoje nós temos o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável na Bahia, através de vários municípios. Itajuípe e Itabuna participa do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul. E hoje nós temos inúmeras obras de desenvolvimento através desse consórcio. Se não houvesse esse consórcio, como é que as cidades, principalmente as cidades pequenas, iriam se desenvolver? Veja o que acontece também com o consórcio de saúde existente através das policlínicas, que é um sucesso, né, grande. A policlínica ela veio para desafogar uma demanda impressionante da população mais carente na questão dos exames, do atendimento, das consultas. E hoje as policlínicas elas são uma realidade, inclusive já importando essa realidade para outros estados. Ontem eu vi um pronunciamento do governador Caiado em Goiás, ele parabenizando a deputada Ivana Bastos, na qual levou para ele o modelo da Policlínica de Barreiras. E ele implantou lá e já é um sucesso em Goiás. Então, o que eu acredito? Voltando até para aquele primeiro pensamento do começo do nosso bate-papo. Se não houver o entendimento de união, se não houver a renúncia do egoísmo, da individualidade, dificilmente a gente consegue desenvolver. Então, eu acredito firmemente que a Bahia é um país extremamente viável, é um estado onde, no meu entender, desde que eu entrei na política e voltei para o Brasil, vejo a nossa região pouco a pouco se desenvolvendo e melhorando dentro dos seus aspectos de assistência à população e, logicamente, precisamos melhorar muito mais, mas a gente percebe aqui na nossa região, por exemplo, quando eu cheguei aqui, nós não tínhamos o Hospital do Cacau. Hoje, o Hospital do Cacau está sobrecarregado. E se não tivesse o Hospital do Cacau? Não é isso? Então, a gente percebe a seca que nós passamos em 2015. Eu lá em Itajuípe, eu sofri muito. Foi o ano que eu voltei para o Brasil e eu, como pessoa, como civil, eu ajudei financeiramente para que Itajuípe pudesse ter carros-pipas para poder abastecer a população, porque nós não tínhamos barragem. Aqui em Itabuna também sofreu da mesma forma. Então, hoje nós temos a barragem de Itapé. Será que nós sofreríamos a mesma coisa se houvesse novamente um estiamento daquele que tivemos em 2015? Então, o que é que eu vejo, Val? Dentre vários aspectos que nós temos através de infraestrutura, eu vejo que pouco a pouco estamos crescendo, desenvolvendo. Mas, ainda assim, nós temos um parâmetro do ponto de vista egoísta, do separatismo, o ponto de vista da individualidade, o ponto de vista do primeiro, faria um pouco meu pirão primeiro. Então, eu acho que nós temos que ter uma mudança de mentalidade geral em relação a se unir, mesmo tendo ideologias diferentes. Porque quando você entra na política, você não pode mais pensar só em você. Você tem que pensar nas pessoas. Eu, pelo menos, entrei na política pensando na ponta, naquelas pessoas que mais precisam. E até hoje as minhas atitudes são baseadas nisso. E as minhas falas e o meu pensamento é baseado nisso, dentro da experiência que eu vivi em outros países. Eu vivi no país mais rico do mundo por 11 anos, que é o Catar. É a maior renda per capita do mundo. É o Catar, um país de 2,5 milhões de habitantes, e está entre os 10 de petróleo e entre os 5 de gás do mundo. Então é muito pequeno, muito dinheiro, e você entende a diferença que a distribuição de renda na população ela faz para a sociedade. Já a Arábia Saudita, que é do lado do Catar, que é a maior produtora de petróleo do mundo, é quem move o mundo, tudo isso aqui acontece por conta do petróleo, e a Arábia Saudita é a primeira, você entra na Arábia Saudita e você vê pobreza. Então, é uma questão de mentalidade, é uma questão de você entender a distribuição de renda dentro da população. No meu entendimento, quem entra na política tem que ter essa sensibilidade. Pronto, entrou na política, você já está na política. Você, com certeza, vai ser deputado estadual. Você não acha que seu tamanho é maior, até por conta dessa sua interação
com o mundo exterior, né? Você acha que você, como congressista, não contribuiria mais, não só para Itajuí, para a Bahia, mas para o país, mas de repente você preferiu ser estadual? Por que essa opção? Opção por conta de uma composição com Paulo Magalhães, com o PSD, por achar que para deputado federal a sua realidade eleitoral fosse menor, enfim, fosse inviável. O que fez você, ao invés de ser deputado federal, já que você tem essa ligação muito estreita com o mundo exterior, sobretudo com o Catar, não seria mais proveitoso você, como congressista, não só captar recursos para a campanha, mas, sobretudo, funcionar como interlocutor dos interesses brasileiros no Catar e vice-versa? Não seria melhor para você? Ó, Val, a vida me deu a oportunidade, né? Hoje eu me comunico em 4 línguas, eu me tornei empresário, inclusive em comércio exterior, tive negócios no Catar. Eu também sou empresário aqui no Brasil, também consegui fazer um pé de meia, como a gente fala, né? E administro os meus bens através de uma holding, de uma patrimonial. Eu entrei na política por convicção social, por entender que as pessoas precisam realmente de renovação, de competência, de boa vontade, de bom coração. Então eu entrei com essa linha social e a minha escolha para ser deputado estadual foi por pura convicção. Não foi... Primeiro porque você sair de Itajuípe já é uma missão quase impossível de você virar um deputado saindo de Itajuípe. Né? E mesmo assim eu renunciei, abri mão do meu cargo, coisa que nenhum prefeito faz. Todo mundo está brigando para entrar na prefeitura, mas eu saí por convicção de que é necessário ter representatividade estadual. Você luta pela região que você representa. Você tem a possibilidade de dialogar, de articular, de levar o seu conhecimento ou as suas convicções. O deputado federal, o congressista, como você colocou, ele tem um papel muito mais hoje dentro do país financeiro de desenvolvimento do que até mesmo de articulação em desenvolvimento. Lógico que tem, mas o deputado federal na Bahia, todos eles vão chegar lá em Brasília e vão brigar pela Bahia. Tá ótimo, é muito bom você ter essa representatividade. No meu caso, eu quero brigar pela minha região. Quero brigar por Itabuna, por Ilhéus, por Itajuípe, por Guararema, por Bicaraí, por Baitaba, Uruçuca, Itacaré. Essa região que é a região que eu amo, é a região de onde eu cresci, de onde eu saí, de onde eu fui para o mundo e retorno agora. E tenho certeza que é uma região que necessita e tem carência de uma representatividade de pessoas que tenham bons princípios, de pessoas que querem realmente fazer algo pela região. Então é por isso que eu estou hoje suplente, né, como você mesmo falou. Eu participei pelo PSD, as pessoas não queriam que eu participasse pelo PSD. Falou, se você não for pelo PSD, você vai ser eleito. E seria, porque tiveram deputados com menos votação que foram eleitos. O próprio Euris, né? Não, Euris teve mais. Ah, sim, é porque PSD... Na anterior que ele teve... Eu tive mais de 30 mil votos. Tiveram deputados com menos de 30 mil votos que foram eleitos em outros partidos. Sim. Mas eu decidi o PSD também por convicção. Temos o senador Otto Alencar, que é um líder fantástico, é uma pessoa coerente, uma pessoa equilibrada, que dá a liberdade e a independência de você trilhar o seu caminho. Então isso me chamou muita atenção. O partido é um partido muito consistente, o PSD, é tanto que fez 9 deputados estaduais. É o maior partido, né? É o maior partido, é o partido com o maior número de prefeitos. E eu fiquei na segunda suplência, né? Há uma possibilidade do ano que vem, através das eleições municipais, por conta de alguns deputados que poderão sair candidatos, há uma possibilidade de entrar. Se eu entrar, tentarei cumprir a minha missão, né, dentro da confiança que as pessoas me deram. Foram mais de 30 mil votos e não é pouco saindo de uma cidade como Itajuí. Ô Marconi, mas tem uma boataria aqui em Itabuna que talvez seja desmontada em função da sua declaração, né? Você parece que está predestinado mesmo a assumir uma vaga na Assembleia na eventualidade de, por exemplo, Euris Ribeiro ser eleito prefeito em Barreira. E outras alternativas, parece que umas 3 ou 4. E é quase como favas contadas o fato de que você vai ser deputado em função das próximas eleições. Então, descarta a possibilidade de você ser prefeiturável em Itabuna. Completamente. Eu saí do executivo entendendo com essa visão e com essa convicção. Então, as pessoas me param aqui em Itabuna
e às vezes até me cobram. Falam, pai, venha para cá, vamos ser prefeito aqui. Mas não, eu não... Na verdade, eu não tenho nenhuma intenção para executivo. Minha intenção realmente é essa voz dentro de um âmbito regional, é do legislativo. Aqui em Itabuna, é uma cidade importante como é Itabuna, Val, eu tenho assim alguns questionamentos, algumas indagações, porque Itajuípe, que é a minha cidade, que eu estive lá na administração por mais de 5 anos, eu só consigo até melhorar um pouco se Itabuna estiver bem. Se Itabuna não estiver bem, o desemprego lá em Itajuípe, em Borarema, em Uruçuca, é uma coisa natural. Então Itabuna cresce, as cidades pequenas vão junto. Ilhéus cresce, as cidades ao redor vão junto também. Crescem também. Então, eu, na verdade, tenho até uma indagação nessa semana, conversando com as pessoas, falando sobre esse tabu que Itabuna tem de não reeleger. Sim. Rapaz, eu acho que isso talvez, um dos fatores na qual também a gente não desenvolve. Eu falo isso porque eu tive 4 anos, fiz um trabalho bom, não ia para a reeleição por outras questões pessoais, abri mão dessas questões para continuar. E 1 ano depois, no meu primeiro ano do segundo mandato, eu consegui enxergar como você colhe aquilo que foi plantado nos 4 anos. Então, eu acredito que é necessário uma certa continuidade, entendeu? Nesse momento agora o prefeito Augusto Castro, inclusive do meu partido, né, do PSD, uma pessoa que eu tenho uma amizade muito grande, está fazendo um trabalho aí, está se esforçando muito dentro de Itabuna, correndo atrás. Ontem tivemos lá com a apresentação de Mauro Ribeiro, que foi uma excelente aquisição para a Secretaria de Indústria e Comércio. Então, eu acredito que talvez seria a chance de Itabuna dar a chance da reeleição para que a gente provasse um pouco da continuidade de trabalho. Se o desenvolvimento não vem por conta da cessão de um trabalho iniciado, ou se o desenvolvimento não vem realmente por falta da capacidade do gestor. A fala ontem, nós estivemos juntos lá naquele momento, na posse de Mauro, o Augusto sintetizou ontem, né, essa realidade quando disse que as pessoas têm cobrado muito dele, né, com 2 anos e meio de gestão, coisas que estão há 25 anos, 50 anos sem ter sido feitas. Então, você já foi gestor. O primeiro ano, normalmente, sobretudo quando é um prefeito de oposição, que é o caso de Augusto, e foi o seu caso lá em Itajuípe, às vezes você administra muito com orçamento que foi definido pelo gestor anterior, que achava que ia ser reeleito. Primeiro sabe? ano, com certeza. Então, o primeiro ano normalmente não tem a cara do prefeito que chegou. Aí você perde 1 ano. Mas ali você fica planejando para o segundo ano. No planejamento para o segundo ano, às vezes as obras, as intervenções, surgem no 3º ano. Só que você já tem um desgaste natural do primeiro ano, porque o prefeito ele gasta toda a energia, todos os recursos para ser reeleito, aí você pega uma prefeitura sucateada e endividada, você fica asfixiante naquilo que você pretende, e você chega, como você me falou, cheio de sonhos, querendo mudar, Perfeito. Aí você se depara com a situação que por mais que você tenha tido conhecimento, você não tem a experiência, não tem a prática. Perfeito. E de repente você se vê diante de uma situação Exatamente. como essa. Aquela fala de Augusto, pela sua experiência como ex-gestor, é real, ou seja, as pessoas são muito imediatistas, mas depois as pessoas percebem que a partir do 3º ano as coisas começam a mudar, né, e compreendem que os 2 primeiros anos foram anos de recuperação das coisas perdidas da gestão anterior e que o segundo ano começa efetivamente a elaborar aquilo que foi planejado no primeiro ano. É por aí ou estou equivocado, Marconi? Você está correto, Val. No meu entendimento, são 2 anos e meio de gestão de Augusto Castro. Augusto está tentando fazer o seu melhor. Não é fácil uma cidade como Itabuna, uma cidade com a infraestrutura debilitada como é Itabuna, mas a gente percebe que há grandes avanços nesse começo de gestão, nesse meio de gestão desse primeiro mandato de Augusto. Nós temos que, sim, tratar de alguns problemas sérios que existem em Itabuna, que são problemas de décadas, né? Você vai falar da água, que é uma coisa absurda, e eu não consigo conceber locais que não há abastecimento de água, que é de 20 dias chega água, 20 dias sem água. É um absurdo. Tem que ser tratado e percebo a vontade e a correria de Augusto para tratar disso, mas é um problema de décadas, pô, não é um problema de agora.
entendeu? Então a gente percebe também que a extremidade da cidade, ela precisa de uma atenção melhor, mas é um problema de décadas. Então o que eu estou indagando aqui hoje, veja que eu não declarei apoio ao Augusto, entenda isso, é meu amigo, é do meu partido, eu tenho independência para apoiá-lo ou não, até porque eu tive uma votação muito interessante e quero agradecer ao povo de Itabuna, que me deu mais de 6 mil votos, confiando na minha pessoa aqui dentro de Itabuna, mas eu acredito que a continuidade desse trabalho que está sendo feito pode ser muito benéfico para a cidade, porque vai trazer benefícios lá na frente. Você mudar, como nós estamos mudando em Itabuna, de 4 em 4 anos, a ideologia administrativa de gestores novos que vão entrando ou vão se repetindo depois de 4 anos, não acredito que isso está trazendo bons frutos para a cidade. Acredito que esse histórico, inclusive, é um ponto positivo de se indagar a população o porquê não a gente dá a chance agora de um gestor ir para uma reeleição, dar continuidade e a gente tirar essa dúvida. Qual foi sua votação em Ilhéus? Ilhéus eu tive mais de 2 mil votos. Votação expressiva. Votação expressiva, quero agradecer também. Ilhéus é uma cidade que eu tenho negócios, eu fiz muito investimento em Ilhéus como jogador de futebol. E é uma cidade que eu tenho muito carinho, mas não tinha essa percepção que poderia ter esse tamanho, essa votação. Marconi, o fato de você ter tido votações expressivas, tanto em Ilhéus e Itabuna, o fato de você ser correligionário de Marão e de Augusto, não seriam motivos para você tentar ser interlocutor de uma reaproximação dos dois? Até porque são gostaria. Tem abertura para isso? Você já gostaria, tentou? Ou você quer ficar fora desse problema? Não tentei não, mas são 2 amigos que eu gosto muito. Marão é uma pessoa sensacional. Todos 2, Augusto, então eu gostaria muito. São do meu partido. Veja que quando Augusto foi eleito em 2020, eu fui para a reeleição, Mário foi para a reeleição, Augusto PSD, ganhou aqui em Itabuna e eu prontamente me vi uma oportunidade de ter o maior diálogo, talvez, que a região pudesse ter. Sim. Porque logo que eles ganharam, eu falei, vou me candidatar para a MURC. Porque aí eu represento os pequenos, sim. Mário e Ilhéus, Augusto em Itabuna, nós vamos sentar e nós vamos arrebentar. Não aconteceu dessa forma. Por conta dessa divisão na qual eu me reuni algumas vezes, é bom que se diga isso assim, nos bastidores, para o público, Val. Eu me reuni com Augusto, me reuni com o Mário sobre essa questão das candidaturas e eu defendi as 3 candidaturas, tanto a minha, a de Soane, quanto a de André na época, sim. Que eu tinha certeza que a André seria eleita. Eu não tenho também. Dúvida, tinha certeza. Então, eu me coloquei em uma conversação na mesa para que a gente pudesse estar no mesmo partido, com o mesmo grupo, porque com certeza faria... com o mesmo ideal. Porque com certeza faria no mínimo 2. Sim. A gente faria no mínimo 2. Se nós tivéssemos Soane no PSD, veja que passou as eleições, mas quando você vai para o cálculo agora, sim. O PSB de Soane teve uma linha de corte de 60 mil votos. E nós tivemos no PSD 48 mil votos. Ela seria eleita de qualquer jeito? Seria eleita de qualquer jeito. Nós teríamos, com certeza... Zé Alberto teve 40 e poucos mil votos. 40 e poucos mil votos, entendeu? Então, talvez a situação fosse mais favorável com o André. Se eles tivessem, nós não faríamos somente 9. Faríamos 10, 11. Então, é uma visão... Volto para o ponto de partida do nosso bate-papo, Val. É uma visão cooperativista. Nós precisamos de união. Precisamos nos consorciar como indivíduos. Isso. Não dá somente para a gente poder ficar na sua ilha brigando pelo seu. Marconi, eu quero agradecer a sua presença conosco aqui. Você é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que ainda tem muito para contribuir, não só para Itajuí, para a região e Bahia. Eu agradeço dizendo que o espaço vai estar sempre disponibilizado aqui. Val, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Mandar um abraço para o meu amigo Barbosa. Mandar um abraço para todos vocês da TVI. Estou sempre à disposição. Quando convocar, o jogador está pronto para poder... É isso aí. Não fica no banco. Grande abraço aí. É isso aí. Amigo, obrigado. Obrigado a você também que tem sempre nos prestigiado com sua audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.